Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Oi, Janete, vamos lá? Vamos co- Só aguardando a prof. Olá! Oi, Josi, tudo bom? Tá me ouvindo? Tô. Então, ok. Tu consegue me ouvir bem também? Também. Muito bem, Janete, bem tranquilo. tu consegue ficar um pouquinho mais pra cima da tela, assim, a tela baixar um pouquinho mais pro teu rosto? Vamos ver. Aí, É que- Assim tá bom? isso. Aham, assim, bem bom, Janete. Então, É que que eu bom que coloquei o tu... carregador. Hã? Eu tava com o carregador, né? Porque vai que falta bateria. Não, mas tá 100%. Dá. Não, mas eu também, assim, porque senão a gente tem que garantir, né? Vai saber, É. a live é para durar os minutos que a gente mais ou menos planejou, mas ela pode até 1 hora, então, né? Tá. E assim, Ok. que quando, se a gente estiver chegando perto do horário, eu tô controlando, e aí a gente pode, Uhum. eu vou te avisar, né? Que daí a gente pode estar encerrando e daí a gente faz o encerramento. Então tá, Então, deixa eu Janete, te agradecer, né, Josi? Muito obrigada pelo convite, né? Boa noite a todos, né? Que estão entrando, participando. Isso é é, muito bem, bom, né? Porque é uma troca hoje, né? É é, uma conversa que a gente vai ter. Então, como uhum, não dá para das rodas de conversa, né? E na live também não dá mais que dois no Insta, né? Instagram é, não dá mais que dois. Então, a gente vai fazer essa troca hoje. Que bom que tem gente entrando, vão colocando é, perguntas. isso aí. Então, boa noite para todos. Obrigada, Janete. Nossa, eu que te agradeço por ter aceitado o convite, né? E eu acho que agora vem uma fase para a gente conversar mesmo sobre esse assunto, né? Para a gente poder falar sobre ele. E nada mais do que uma professora, né? Que nem tu, com experiência também, tanto na educação inclusiva quanto na educação com crianças normais, digamos assim, né? Que a gente tem as típicas e as típicas, né? As duas, e tu trabalha com as duas, né? Então, tu tem bastante conhecimento. E eu acho que seria uma troca bem legal para a gente poder falar nessa fase, porque afinal a gente está passando por uma situação na questão da educação, né? Quando a gente fala em Uhum. educação, e eu acho que a gente tem que ter um cuidado, um carinho com isso tudo que está acontecendo, né? Com certeza, Josi. E esse nosso tema hoje, né, muito bom, os desafios na educação nesse tempo, né, deste É, vírus que está aí, e a gente tem que se adaptar com isso, né? Não tem como uhum, não se adaptar. Não tem como a gente dizer, ai, não, vamos voltar à rotina normal. Ainda não dá, né? E é, nem sei se a verdade. gente vai voltar normal, né? A gente costuma dizer normal. Nós não sabemos que rotina é o normal, né? Nesses É, tempos de, né? Então, esse nosso tema, assim, é fantástico, desafios. São desafios que todos nós, né, estamos passando por uhum, um período, né, de muitos desafios, eu diria, né? Não é, apenas um. Um desafio para nós, enquanto profissionais, enquanto professor, enquanto aluno, enquanto pais. uhum, Então, acho que é um momento de transformação. Eu acho que veio numa época que o ser humano precisava disso. Nós também, professores, né, serem uhum, desafiados,
Outros profissionais também, né, na área da saúde, precisava isso. Não sei como precisava, mas precisava. E sabe que, assim, né, a gente vai falar, tem várias perguntinhas aqui que foi puxado para ti, né? Mas a gente vai falar bem sobre essa questão que a gente está passando, né? O que a gente, porque eu sou mãe, percebo como mãe e tu como professora, né? E a gente tem dois lados aqui, né? E o que a gente percebe com os meus pacientes e os teus alunos também. Então, a gente tem muita gente falando, a gente tem muito feedback, né? De vários lados. E eu acho que dá para ter uma ideia também do que a gente pode estar traçando. Porque a gente saiu totalmente da rotina. A gente está numa fase que temos que nos reinventar, nos conhecer, nos observar, aceitar coisas, não coisas ruins, mas a gente tem que aceitar coisas que antes não eram para nós fazer, né? Por exemplo, a questão da escola. Nós, como os pais das crianças, a gente tem que estar tomando esse partido agora de estar do lado da criança e fazer a parte da educação. Porque o professor manda, mas a gente tem que fazer todo aquele papel, né? E eu acho que é muito bom, é muito interessante isso, porque faz com que a gente se una mais com o filho, né? E observa a criança, né? A gente não tinha antes esse contato, né? Esse olhar, né? É um olhar diferente agora. Isso, então, assim, eu não vou dizer que no início foi fácil, tá? Nem para mim enquanto professor, enquanto profissional, e nem para os pais e nem para os alunos. Foi um baque. Por quê? Porque a gente estava muito acostumado à sala de aula. Escola, né? Com paredes, com portas, sabe? A gente estava muito acostumado com isso. Então, para a gente desacostumar, né? Voltar a usar outras estratégias foi um pouco difícil. Principalmente para os pais também, né? Nossa, e agora o que eu vou fazer com um filho 24 horas dentro de casa? O que eu vou fazer com ele, meu Deus? Eu não sou professor. Com certeza os pais não são professores. Os pais, né? São pais, tá? As crianças são filhos, não são alunos dos pais. São alunos nossos professores, né? Então foi um baque muito grande, até para nós professores. A gente ficou pensando, e agora? O que a gente faz? Mas aí, como nós professores, temos sempre cartas nas mangas, a gente diz, e a gente trabalha muito com isso. E eu estou dizendo aqui que o professor é sensacional, ele busca, ele tenta de todas as formas, da melhor forma possível ele faz. E ele faz isso bem feito, sabe? Uma coisa assim gostosa. E ele pensou, e agora o que a gente vai fazer? Aí surgiu, né? Ou surge a internet. Que tanto enquanto a gente estava em sala de aula, a gente achava, às vezes, a internet algo assim, meu Deus, o que a gente faz? E a gente está buscando a internet para ser a nossa aliada hoje. Esse meio de comunicação que a gente está tendo através do instrumento computador, note, celular, né? Agora eles são nossos aliados para desenvolver esta aprendizagem com o aluno. Foi difícil, claro, para o professor, né? Foi difícil para os pais. Nossa, os pais levaram um susto. Porque a gente não sabe como nós vamos ensinar nossos filhos, né? Nós não somos professores, eu concordo com esses pais, eles não são professores, né? Eles são pais. Mas o que trouxe tudo isso, esses desafios, né? Para o pai também, para os pais, ter um olhar diferente. Olhar para o seu filho. Ver de que forma que ele está aprendendo em casa. Qual é a postura dele diante, né, dessa aprendizagem? Eu já ouvi muita reportagem que os filhos não estão aprendendo. Mas o que é aprendizagem, afinal de contas? Então, assim, eu acho que para aprender, primeira coisa, né, tem que haver o desejo. Tem que despertar em nós, seres humanos, crianças, independente de idade, é o desejo. E o desejo é algo interno.
Se eu Uhum. não tenho desejo de aprender, É, não vai adiantar muita coisa. Se eu não estimular o tá. meu filho na aprendizagem, se eu chegar em casa só dizer assim, de novo a prof mandando atividades, isso não está estimulando ele. Nós temos que despertar nele esse desejo. Ah, vamos criar. A gente tem que se adaptar. Não tem Uhum. outro jeito agora, neste momento. Uma por segurança, né? Para nos prevenir também. Acho que envolve nossa saúde em primeiro lugar, né, gente? Saúde é fundamental. Então, assim, nós temos que se adaptar com esses desafios que estão surgindo, com esse coronavírus, né? Então, Uhum. como que a gente vai fazer isso? Eu acho que, em primeiro lugar, criar uma rotina na sua família. Tem Uhum. que criar a rotina. Qual é a rotina que eu vou criar para o meu filho? O que que eu vou dizer para o meu filho? Porque né, os pais não têm que dar as respostas, né, para as atividades. Eles estão ali para orientar o filho e ter um olhar diferente. Ah, agora que eu estou percebendo, né, que o meu filho está com essa dificuldade que antes eu não enxergava. Uhum. Porque a correria do dia a dia, né, às vezes a gente se Sim, não passa, tem como. realmente. Que É, além de trabalhar fora, a gente trabalha em casa também, né? Então, é, assim, agora eu comecei a observar, nossa, olha o professor, ele está trabalhando desta forma com o meu filho, que legal. Então, assim, a gente está buscando muitas alternativas, tá? Às vezes são tentativas e erros, né? uhum. Shows acontece no dia, mas hoje não deu certo, hoje as atividades foram demais, vamos maneirar um pouquinho, vamos... O professor também está nessa situação. Então, eu acredito assim, a rotina, organização. Eu sempre digo para os meus alunos, né, que eles têm que ter um ambiente dentro da casa deles, aonde eles vão estudar. Eles têm que Uhum. criar esse hábito. Eles É. não podem um dia estar na cozinha, outro dia na sala, outro dia no quarto. E cadê o ambiente, o lugar para ele? Sim, e alguns Tá? deitados no sofá com o celular assim, assistindo a aula, né? Então tem que ter uma postura até física, né? Para também poder aprender. Eu lembro, agora me veio um, quando eu era mais nova, que diziam que tinha que ficar com os braços apoiados, postura reta, para poder conseguir aprender, porque a cabeça ficava para cima. Isso, muito das minhas avós, quem dizia. Mas, claro, Pode ser um mito, né, mano? como fisioterapeuta, né, a gente, a lógica, a postura é bom e tal, mas assim, tu consegue talvez nessa postura manter um pouco mais de atenção, né? Se tu tá deitado, se tu tá apoiado ou qualquer coisa assim, tu acaba relaxando. E aí, Uhum. relaxando, né, o corpo, né, talvez o cansaço, tu acaba fazendo com que teu pensamento se disperse muito mais fácil, né? A Então, gente isso é sabe que importante. o nosso corpo fala, né? Então, se a gente está com uma Sim. postura, o corpo está dizendo, ai, que coisa mais chata, né? Porque o nosso corpo fala. Ele É, se expressa o nosso corpo, né? Através até da nossa postura. sim. Então, assim, tem que criar essa rotina de aprendizagem. Independente, sabe, Josi, das crianças típicas e atípicas também. Claro, né, que algumas têm mais dificuldade. Depende do grau, né? Algumas têm mais dificuldade de ficar o tempo todo sentado numa cadeira. Claro, a gente entende isso. Então, a gente tem que proporcionar ao professor, de novo entra, né, com as cartas das mangas, o que que eu vou fazer com aquela criança. Porque a gente sabe que cada criança tem o seu ritmo de aprendizagem. É isso. Então, a gente vê assim muitos dizendo que estão aprendendo, outros não. Pela minha experiência, eu tenho alunos que estão aprendendo. Então é um desejo de aprender. Eu não sei, passou uma reportagem, não sei qual cidade foi, de um menino, um rapaz, adolescente. Não tinha internet em casa. E ele foi na cidade, na frente de um açougue, me parece. Que é onde ele conseguia pegar a internet para ele estudar, para ele poder fazer. O que que é isso? Isso é o desejo de aprender. É, Ele é buscou verdade. também alternativa para ele aprender. Ele não ficou esperando, eu não tenho internet em casa, então vou ficar aqui numa boa. Não, ele buscou, então isso é um desejo dele. Então, quando há Sim. desejo, todas as atividades, quando a gente move o nosso desejo, move internamente, nossa, as coisas fluem muito. Uhum. Não, e até, assim, observando a realidade das escolas, né? Porque tem municipal, estadual e a pública, a privada.
E aí a gente observa que cada uma teve que criar uma estratégia para poder dar continuidade com tudo que estava acontecendo. Porque também foi no início do ano, e então, quando estava iniciando os assuntos, as matérias novas, a gente parou. E aí, uma das coisas que eu acho interessante, assim, criou-se estratégias de diversas formas, cada escola com a sua estratégia, né? Se eu não tenho internet, mas eu tenho acesso à escola, então a escola está disponível profissional, né, para poder continuar a trabalhar. Então, tanto o professor quanto o profissional que trabalha dentro da escola mesmo, ele fica lá disponível para a família vir e buscar o material. Então, tem o desejo do aluno, mas também tem que ter o desejo da família de dar continuidade, né? Até um tempo atrás, aqui no município, pelo menos, a gente não tinha obrigação de entregar as atividades que as crianças faziam, pelo menos aqui com a minha filha. E agora a gente tem, porque vale nota, vale a presença, então a gente tem que cumprir, né? Muitas famílias já faziam antes e davam continuidade, mesmo não precisando, mas as famílias se puxavam para a criança continuar. Vamos lá, né? A gente não pode parar e o estímulo continua. Então, isso é bem legal, assim, de ver das famílias de estar se preocupando, sabe? De ter. A gente, por exemplo, eu que trabalho com crianças, né, especiais, as famílias acabam buscando isso, sabe? Mesmo que é para fazer uma atividade com música, uma atividade mais lúdica, sabe? Então, assim, eles fazem a atividade em casa com a criança, e a criança gosta, né? Teve uma das mães que fez atividade no final do meu atendimento, que ela recebeu a mensagem e tal da prof, e aí foi legal, participei, eu ajudei junto para poder fazer o movimento, eu disse, não, vamos fazer assim, junto com a música e tal, e aí a criança amou, né? Então, tem estratégia. E precisa do apoio, né? Principalmente para as crianças especiais, essa presença mais dos pais, né? Presente, eles estão aprendendo juntos. Mesmo tendo dificuldade, então, o que está acontecendo? Hoje nós temos o acesso. Às vezes eu não consigo, né, no computador, entrar em contato, na plataforma que cada escola está organizada, né? Mas tem o WhatsApp da prof. Eu vou pedir uma sugestão da prof, vou trocar uma ideia com a prof, eu não entendi isso. Então, né, uma ligação família, professor, aluno. Precisa haver isso. Nesse momento aqui, se não tiver isso, essa ligação, né, esse contato, mesmo distante, né, que agora é um momento de distância, né, mas se não tiver isso, não ocorre uma aprendizagem legal. Não vai ocorrer de uma forma prazerosa. Talvez o aluno está fazendo, porque a minha família também não está nem aí, tu entende? Para que eu vou ficar fazendo? Então, se a família se unir, não, vamos fazer, a mãe vai tirar uns 20 minutinhos para fazer contigo, vamos fazer. Como que tá fazendo? Eu sento aqui. Principalmente as crianças especiais também a gente tem que dar um exemplo. Eles precisam de um exemplo. Não só as especiais, todos nós. A gente precisa ver um exemplo para fazer. A gente copia, né, o outro, né? Então, se a gente observa que dá para ficar comendo de pé, eu vou ficar comendo de pé. Se eu tenho uma rotina de comer sentado, toda a família junto, eu só espero comer quando tiver todo mundo na mesa e levanto quando é uma rotina, né? É uma questão de cada família e eu acho que é importante, sim, né? E a gente tem que dar continuidade, né, Josi, nessa rotina. Não é porque não está na escola. A gente tem que fazer igual. Alguém estuda de manhã, acordou, vamos lavar o rosto, vamos tirar o pijama, vamos vestir a roupa, vamos tomar um bom café e vamos lá para fazer essa atividade. Então, essa rotina eles precisam ter, né? Por quê? Porque se eles não tiverem essa rotina, eles vão estar desorganizados. E essa desorganização vai afetar eles. Porque quando quer algumas atividades, eles vão estar todas. E agora eu faço o quê? Essa atividade, sabe? Então a gente fica e fala porque nós, seres humanos também. Se a gente não cria uma rotina diária, né? A gente também se perde nisso. Então imagina as crianças, os adolescentes, né? Eles precisam dessa rotina. Então é fundamental que os pais criem essa rotina. Criem um ambiente de estudo, tá?
Por que esse ambiente de estudo, gente, que eu digo? Porque nós temos que começar a criar esse hábito de estudar. Que eu ainda acho que o estudo, assim, não tá ainda um hábito, sabe? A gente tem que criar um pouquinho um hábito, nem se for para um dia para ler um livro. Um livrinho, eu vou lá sentar, eu tô lendo aquele livro com uma concentração maior. Então, assim, tudo isso eles precisam ser muito estimulados. Se não tiver estímulo, né? Não vai realizar. Não, Né? não. De uma forma prazerosa, de uma forma gostosa. E a gente precisa, então, muito deste espaço. Não importa qual espaço da casa. Ah, não importa. Eu fiz o meu espaço numa sacada pequenininha. Mas é onde é o meu espaço que eu me sinto bem para ficar, para estudar. Sim, Precisa sim. disso. Se for na cozinha, ótimo. Essa é a minha rotina. Todo dia eu vou para a cozinha para fazer esse meu espaço. Uhum. Né? Não, é Espaço. verdade. Se a gente ficar trocando toda hora espaço, a gente se desorganiza. Ah, eu Não. deixei um material espalhado lá. Eu deixei um caderno lá. Espera que eu vou buscar. Então, isso tudo nos distrai. E a Sim, gente não consegue ter essa concentração, né? Que nós precisamos desse momento dessa concentração. E esses desafios, assim, é uma aprendizagem acho, muito grande para todos nós. é. Né? Principalmente pais, professores, porque a gente está desacostumando. A Sim, gente sim. era. Porque nós, seres humanos, a gente tem mania de estar acomodados. Vamos dizer. A gente se acomoda e se Ah, surgir algo novo, é um medo, a não gente quer pode dar. fugir. A gente quer fugir, né? Então, assim, a gente tem que se desacomodar, né? Reinventar. Olha É. quantas coisas, tanto professores como pais, como os alunos no Brasil todo, vamos dizer. Vamos dizer até mundo, mas vamos aqui Brasil e vamos dizer Farroupilha, estão fazendo neste tempo. É maravilhoso. É. Será que eles Nossa. faziam, Não, e né? A gente todo mundo se reinventando, né? De ver uma cena da China poder dar aula num campo de futebol, né? Então, não, a gente não vai parar com os estudos, porque é importante, né? A educação, ela é fundamental na vida de uma pessoa assim. Então, a gente precisa, a partir dela, a gente vai ter outras coisas, né? Então, eu acho que, assim, olha, foi muito bom ah, fazer umas mudanças que estão acontecendo. Lógico que muito triste essa situação do corona, né? Por ser uma doença grave, enfim. Mas que é importante para a gente poder dar uns mesh em algumas situações na vida da gente, né? Até juntando um pouco disso que tu tá falando, Janete, tem uma das perguntas, né? Que aqui a gente bota como aprender fora do contexto de sala de aula. Então, agora não é tempo, né? A gente está aprendendo. é, E não só o aluno. Olha que interessante, gente. Tinha pais, às vezes, que nem mexiam no computador, no celular, e estão aprendendo com seus filhos. Isso sim, é aprendizagem. Bah, como é que eu vou postar isso? Como é que eu vou imprimir isso? Como é que eu faço aqui no celular? E os filhos ajudando e ensinando. Isso é muito bacana. Ah, tem as atividades impressas, né? Que a gente tem que ver muito assim o contexto de cada escola, tá? Nem todas as escolas, nem todos os alunos têm um computador, mas a grande sim. maioria tem um celular. Então, estão ensinando até a fazer um áudio. Tem criança que internamente assim não conseguia se desenvolver. Eles estão mandando áudio para os professores falando, gente. Isso é fantástico. Isso é aprendizagem. Tu Sim. entende? Eu não sei. É que às vezes quando tu fala em aprendizagem, eles querem algo grandioso. E às vezes não. A aprendizagem são coisas simples. Às vezes uma autonomia tua enquanto aluno, de desenvolver, ir para uma cozinha, de ser um masterchef, vamos dizer, fazer algo, isso é uma aprendizagem. Então, acho que Uhum. esses desafios que estão surgindo, né, tá nos fazendo assim, acredito, né, tá fazendo a gente se abrir mais para o mundo, ver Sim. outras coisas. Que a aprendizagem também não é só na escola. A gente tem uma aprendizagem, isso que a gente está ficando em casa, neste momento, é uma aprendizagem. Não sair de casa, né? Muitos não, nem saíram, tem crianças que ainda não sair. É uma aprendizagem.
Então, eles estão mais quietos, estão mais tranquilos, refletindo. Isso também é uma aprendizagem. Porque às Uhum. vezes a gente pensa que é aprendizagem em notas. E aprendizagem não é notas. Ah, não. Todo mundo Uma pensa, nota o filho vai boletim. bem? Ele vai aprender, ele vai passar de ano? Sim, de acordo com o que ele fez, ele vai. Mas tem outras aprendizagens, né? Que são experiências da Uhum. vida. Eu acho que o vivenciar, o experimentar, a gente aprende muito mais. E tu sabe Então, que, Janete, lendo artigos, né, e dentro da neurociência mesmo a gente já ouviu muitas palestras, né, muitos cursos, enfim, a gente uhum, escuta bastante, né, que a aprendizagem, ela precisa da memória para poder aprender, né, e a gente precisa ter emoção, né, a emoção, ela vem lá do hipocampo, então daí a gente observa que se a gente tem essa emoção, a gente ativa a memória. Ativando a uhum, memória, a gente vai fazer com que a gente aprenda, né? Então, a gente pode observar que, assim, por exemplo, um exemplo, assim, mudando um pouco dessa questão, mas quando o bebê tá mamando no colo da mãe, ele tá tendo troca de olhar. E essa emoção faz com que o bebê evolua, ele aprenda. Porque ele tem aquela liberação de ocitocina, toda a questão de, né, dentro do cérebro, assim, que faz com que a gente adquira isso, né? Algumas crianças que a gente fala mais na questão do autismo não tem essa liberação. E aí não tem essa questão do afeto algumas, né? Essa questão do só. afeto muito marcada, assim. Então, a gente observa que, como tem essa dificuldade, a gente não tem a questão da aprendizagem também, de memória. Então, tem que ser trabalhado, tem que ser observado, né? E aí a gente vai, enfim, Tem que conseguindo. fazer repetições, né, para essas crianças, muitas repetições. Não Sim, desistir. No não. primeiro momento, não consegui fazer. Vamos fazer novamente depois. Claro, gente, que eu sei que não é fácil. A gente fala, não é fácil. Mas nada é fácil. Se fosse também tudo fácil, né? Às vezes não teria graça. Mas então a gente precisa repetir. Ai, ó, hoje eu fiz essa atividade, amanhã eu vou perguntar. Ele não lembra, vamos repetir novamente. Sabe? Vamos ajudar. Claro, que nem tu falou, né, dos autistas, né? Eu acredito assim, que tem vários níveis, né, gente? Claro Sim. que o grave vai ter, nós temos que pensar outra estratégia de trabalho para aquele aluno, para aquele autista, né? Porque cada um é um. Todos É, nós, cada um, somos um. Então, uns têm habilidade mais para certas coisas, outros para outras, né? Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado também, esse olhar. Então, tem tarefas que às vezes, né? Que às vezes que a gente tem que não dá para adaptar para aquela criança. Então vamos ter que trocar. Então uhum, vamos ver a particularidade de cada um. Ou até a família vai dizer, mas foi dada essa tarefa e agora? O que que eu faço? Vamos fazer outra que ele goste. Eu vou uhum, dar esse retorno que ele fez. uhum, Porque o que eu vejo assim, a gente precisa desenvolver muito mais a autonomia, sabe, nos nossos alunos. uhum. Porque muitos alunos não sabem para uma cozinha segurar uma faca ainda. Tem medo, sabe? Então, como tu falou assim, tem que envolver as emoções, precisa, e nós precisamos ter esse medo, que é algo que precisa dentro da gente. A gente é movido também pelo medo, né? Uhum. Para a gente tentar superar esses medos, essas emoções. Então, quando a gente é movido por todas essas emoções, eu acho que ocorre a aprendizagem de uma forma mais espontânea, mais tranquila. Né, Tu, Jo? verdade? Deixa eu só te ler uma mãe, acho que é uma mãe aqui, peraí. Ela colocou assim pra ti, ó, Janete. Prof, uma das maiores dificuldades que temos neste momento é a manutenção no foco em horário de aula. Eu acho que. Não sei se tu quer responder, Janete. Isso é que depende do contexto de cada escola, né? Porque às vezes as escolas mandam atividades impressas, né? E às vezes aquelas famílias não têm aquele horário, às vezes não tem o pai e a mãe em casa para fazer naquele horário. Vamos supor, eu dou aula de manhã, a gente acha que o aluno teria que fazer de manhã.
Mas nem todo mundo consegue, né? Por isso que eu disse que tem que adquirir uma rotina. Porque se eu Uhum, começar com uma rotina, o aluno vai começar a ter este foco no horário, né, de uhum, aprendizagem. Então, assim, a dificuldade dos pais é fazerem isso. Então, uhum. vamos supor que eu tenho aula às 7h30 e o professor está lá, online, 7h30. O pai vai ter que orientar esse filho a acordar para estar lá ouvindo o professor. Eu acho que essa é a maior dificuldade dos pais. Porque eles estão achando, estamos em casa, vamos dormir até mais tarde, vamos fazer depois, né? Então, assim, é complicado sim. O pai vai ter que orientar ele. Claro, gente, que a gente às vezes pensa assim, ele tem que ficar concentrado a tarde toda, o tempo todo. Não, também. E a gente vai ter que se adaptando esse sistema. Porque é uma adaptação, né? Porque às vezes nem Sim. para nós, enquanto professor, estar aqui na frente de uma tela, 2 horas falando, tu não tem o olhar de todos ao mesmo tempo, né? Para ver, como é que ele está se sentindo. Então, para a gente também é complicado. Então, o Uhum. foco, eu acho que é uma dificuldade que os pais estão tendo, né? Deles focarem nesta aprendizagem online, de como Sim. fazer. Então, são adaptações que a gente vai ter que fazer, criar outras estratégias. Sim, o professor está sempre em busca de outras estratégias, né? Para tentar conseguir conciliar com todos, né? Fazer com que todos. Mas às vezes, alguns o foco se dispersa. Uhum. Acontece, né? Deixa eu te E pedir falar mais uma perguntinha que eu acho que vai ajudar bastante. uhum, Meu filho não consegue aprender online. E agora? Eu acho que tu falou bastante, né, sobre essas questões. uhum. Cada Isso. escola, né, cada situação é única. E é uma forma dele estar aprendendo também a mexer no recurso que a gente tem, né? O celular, o computador. Eu não sei essa tecla, e agora? Então ele vai ter que ir buscando isso. Então acho que é uma forma, isso também é uma forma de aprendizagem. E esse Uhum. foco que a gente tem que manter, claro, gente, a gente está em casa, né? No nosso ambiente familiar, no nosso lar. Claro que o foco vai se dispersar, tá? A gente não vai conseguir que eles fiquem lá 4 horas neste foco, não. Vai se dispersar, Tem e que ter com tolerância, certeza. né? A mãe está lá no outro lado, eu vou levantar e vou lá falar com a mãe. Então, assim, é essa a rotina que a gente tem que acostumar. Não, hoje tu veio falar comigo, amanhã eu não quero. Amanhã eu quero que tu se concentre lá. Mas eu tenho dúvida. Anota com rascunho, depois a gente vai tirar essas dúvidas. Então, Uhum. assim, acostumando eles, acredito que seja uma das formas, tá? Deve ter Sim. várias formas disso. A Então, assim, motivação, eu acho que é uma das questões que eu acho que a gente pode colocar, né? Que tendo motivação na aula online, eu acho que isso ajuda também, né? Mas e não outra, consegue tá aprender faltando 100%, né? o contato, né? O vínculo com o colega. O vínculo com a Isso. professora está longe. Eu não consigo ter esse vínculo com todos. Então, o foco É, também vai. Que, é. gente, a aprendizagem, como ela também é interna, ela precisa ser socializada. Nós temos que ter Isso, troca de ideias com o colega. Nós temos que isso. ter essa troca. E nesse período, né, infelizmente, a gente não tem tanto isso, não estamos Não. conseguindo ter essa, né, esse vínculo maior. Eu não estou dizendo que a gente não tem um vínculo afetivo, tem, mas do outro lado, existe um vínculo. Que eu gosto dos meus alunos, a gente está criando um vínculo, mas é um vínculo distante. Não um vínculo assim, pertinho, que a gente pode ver, olhar mais, né? Então, assim, é um pouquinho, claro, trabalhoso nesta época, eu sei, tanto para os pais, como para os professores, como para os alunos, mas é o que está aí. Então, o que, que a gente pode fazer? Está aí? Temos que Não aceitar e. nos adaptar. E não fazer É, também uma tempestade, né? Porque é todo mundo preocupado. Meu filho vai passar de ano, meu filho vai ter isso, meu filho. Vamos ver o que vai acontecer, né? e eu Eu acho que acho que, alguma coisa. Janete, acho que a gente podia até pensar, né, muitos profs fazem isso, mas se tem desinteresse, né, da criança, da gente poder entrar em contato com a família e ver por que que essa criança está tendo desinteresse. De que forma a gente pode estar intervindo nisso, né? Essa Será que falta o de recurso, né, o interesse. computador?
Será que é a saudade de estar na escola, onde há o recreio, que eles amam o recreio, né? Onde está o recreio com os meus colegas, onde eu vou brincar juntos, porque em casa eu tô aqui sozinho, né? Ou Uhum. sozinha. Então, assim, eu não tô tendo um vínculo, ou brincar, ou olhar, ou falar para o colega o que eu quero. Então, é mais complicado, com certeza. Talvez é por isso de alguns ter essa desmotivação. Uhum. Talvez seja isso, né? Uma das formas. Sim. Não é para todos, né? A gente não pode dizer que todo mundo, que cada um é um. É Então, talvez diferente ele se pensar. sinta assim, ele se sinta mais assim sozinho neste momento, né? Não tem os colegas para brincar, para jogar futebol, para ir no recreio, para na sala de aula a prof estar expondo num quadro, né? Algumas dúvidas. É outra forma, Uhum. mas é uma outra forma que alguns estão gostando, estão se habituando também. A gente está se habituando com essas formas. Não sei se futuramente esses recursos vão entrar tudo para a sala de aula, acredito. Pode Então, ser que assim, sim. né? Então, são formas diferentes. Como fazer Tem este alguma, foco é complicado para alguns pais, eu entendo. Que ali algumas entra escolas. as emoções. Tá entrando a emoção, né? Quando não consegue ter um Ah, foco ali, sim. alguma coisa está Sim. mexendo internamente. Sim. Não, mexe, mexe, porque alguma coisa tá afetando, né? Seja boa ou ruim, ela tá mexendo, né? Uhum. E aí que Sim. vem essa questão, né? Pode ser que naquela pergunta ali de ele não consegue aprender online, tem muita emoção envolvida, né? Uhum. A questão da justamente de tu estar longe de uma pessoa que tu gosta, às vezes a criança ela precisa muito daquele professor, porque ela tem um carinho, Uhum. sente uma afetividade, uma amizade com esse professor, e aí sente essa falta também de poder conversar e tal, né? Contar, às vezes, dependendo de cada realidade, né? É na escola que eles conseguem comer, é na escola que eles conseguem fazer essa coisa de carinho, de atenção, de ter um olhar, né? A prof às vezes vai olhar para ele que em casa não acontece, então cada realidade é uma, né? Mas a gente observa que tem e que realmente a gente tem que dar um olhar diferente para essas crianças, né? A Com outra certeza. pergunta, Janete, que eu queria te fazer, deixa eu pensar aqui que essa daqui tenho que ter um espaço específico em casa para estudar, que é aquilo que tu veio falando desde o início, né? De rotina, ambiente. E uma outra pergunta que o pessoal também botou assim: como posso fazer para ajudar meu filho que tem inclusão e está com aulas online? Bom, aí entra de novo o quê? A motivação, o estímulo para esse aluno. A gente precisa estimular e dar o exemplo, fazer junto. Vamos sentar e fazer junto. Porque mesmo estando do lado, tentando fazer, estimular, claro, eu entendo que às vezes é muito difícil. Para muitos, né? Tem criança que diz não e não. Mas aí a gente vai ter que criar e ficar observando essa criança em que momento que ela está um pouquinho melhor, para mim estimular ele a fazer naquele momento. Então, assim, e pequenas coisas, não precisa fazer grandes coisas. O que eu conseguir fazer naquele momento com ele. E muitas, assim, atividades, né, de autonomia. Eles gostam Uhum, muito da cozinha, de mexer, de ajudar. Vamos estimular ele nesse sentido. Vamos arrumar a cama? Vamos, eu vou te ensinar. Vamos fazer comigo. Vamos ajudar aqui? Vamos ajudar a mãe aqui, ajudar a avó aqui? Vamos lá? Vamos. Então, sempre buscando ele. E não deixando ele lá sentado enquanto uhum, eu faço as coisas sozinha. Então, assim, eu preciso dar tarefas para eles, as tarefas diárias, de autonomia para eles. Vamos recolher o lixo? Vamos separar o lixo? Vamos recolher? Vamos. Vamos amarrar aqui. Como é que se amarra uma sacolinha plástica? Olha a aprendizagem de uma sacola plástica amarrar. tá? Uhum. Não, e Vamos amarrar a até o sacolinha fato plástica para de. levar para o lixo. Que nem, por exemplo, uma das coisas que eu trabalho na físio, né? Porque na escola a gente precisa dessa questão da motricidade fina. E Sim. então eu tenho que trabalhar, porque muitas crianças é só questão ampla, né? E a fina se perde. Então, para fechar um botão ou um zíper,
né? Se tem dificuldade de estar manuseando. Fazer amarrar o cadarço, enfim. Uhum. Isso é uma atividade, né, que vai estar estimulando a criança para depois chegar na escola e poder ter toda essa habilidade toda para poder pegar num Tem lápis e toda essa pintar, né? parte, sabe, de organização, vamos levar o lixo. Como é que vamos secar a louça? Ah, mas se eu pegar um prato, tem que cuidar, porque ele vai cair no chão e vai quebrar. Se eu Aham. mexer um pouco com a faca, eu vou me cortar. Então, nossa, tem muita aprendizagem nisso. Sim. Então, esse tipo de atividades, né, que dá para a gente adaptar. Uhum. Claro que a gente tem que ter um nível de cada um, né, gente? Não dá assim para dizer para todo mundo. Porque às vezes tem um autista que é grave. A mãe não vai largar uma faca na mão, né? Claro isso. Sim. Mas tem outras coisas para trabalhar o motor amplo. Vamos dar uma caminhadinha? Vamos fazer uma linha aqui no chão junto? Vamos tentar caminhar? Não. Então vamos dar uma volta? Não. Vamos fazer tal coisa? Sempre estimulando. E sempre ele colocando junto com a família. Ah, e Uhum. hoje eu vou fazer tal comida. Eu já estou dizendo, hoje eu vou fazer tal coisa. Então já está colocando isso, eu vou fazer. Está incluindo ele. Por Uhum. mais que ele não consiga fazer algo, mas eu estou incluindo ele. Ai, vem Sim. aqui olhar comigo, ó. Eu vou fazer isso. Bah, agora eu vou fazer arroz. Eu vou pôr um pouquinho de azeite, óleo, eu vou pôr o arroz, vou deixar cozinhando. Vamos ver se o arroz está pronto? Eu estou incluindo ele nessa tarefa. Ah, Uhum. agora eu vou até o quarto arrumar minha cama. Eu vou ajeitar a minha coisa. Agora eu vou escovar meus dentes. Tu tá incluindo ele, mesmo que às vezes é difícil, né, para eles escovarem os dentes. Então, assim, sempre incluir, sabe? Não deixar ele de lado porque ele não vai conseguir fazer. Ah, ele não consegue fazer. Tá, então eu vou deixar ele Uhum. lá. Mesmo se ele não está conseguindo, mas ele está observando o que eu estou fazendo. Uhum. Então, eu Sim. estou incluindo ele nas minhas tarefas diárias. Eu acho que isso é Sabe? importante. É, isso que tu falou, essas habilidades, eu acho que é muito importante a gente trabalhar antes, né? Muitas pessoas perguntam, tá, mas eu quero que o meu filho escreva, né? Ele chega em casa, mas ele não quer escrever, ele faz assim, né? Ele pega o lápis dessa forma e ele Uhum. rabisca, mas eu quero que ele pegue. Então, assim, a gente tem que pensar que antes de pegar um lápis dessa forma, a gente tem toda uma outra construção. É de fora para dentro, digamos assim, né? Porque a gente tem que começar do amplo para o fino. Então, assim, tem que estimular questões ali que tu falou, sabe, Janete, de subir e descer a escada, sabe, conseguir. Porque quando tu sobe a escada, tu já tá fazendo unipodal, né? Tu transfere o teu equilíbrio para um lado, depois transfere o equilíbrio para o outro. Então, tu já vai trabalhando lateralidade, né? Todas as posições do corpo. Tem crianças que não sabem. Então a gente tem que fazer a criança ter essa consciência, né? Aprender o eu, assim, de se reconhecer, reconhecer corpo, reconhecer para que funciona, de que forma funciona, para depois eu conseguir chegar até a escola, né? E eu não posso passar por essa fase, assim, atropelar essa fase para poder chegar lá na frente e ir direto para a escrita. Tanto é, né, Josi? A aprendizagem passa pelo nosso corpo. E se a gente não identificar, não reconhecer o nosso corpo, eu não sei direito como é que eu vou caminhar. Eu não sei se eu vou me segurar aqui para não cair. Como eu faço? Então, a aprendizagem é pelo corpo. Mesmo algumas crianças, né, tendo dificuldade de se olhar no espelho, porque muitos não querem se olhar. Tem essa dificuldade, né? Muitos nós adultos no espelho não queremos nos olhar, mas a gente é importante. Então eu vou dar um exemplo. Eu, enquanto familiar, eu vou no espelho e digo: vou pentear o meu cabelo agora. Agora estou penteando o meu cabelo, fazendo este movimento, porque é muito do exemplo. Eles repetem muito o que o outro faz. Então, se o outro Uhum. está fazendo, pode ser que hoje ele não vai fazer, mas vocês vão ver um dia que ele vai lá, ele vai estar lá na frente mexendo. Porque de tanto ele ficar observando e vendo, que ele está sendo incluído, né? Nessa aprendizagem toda, porque isso também é uma forma de aprendizagem. Então, Sim. assim,
do espelho de se olhar, de se escovar os dentes, de pegar uma vassoura, sempre incluindo, agora eu vou fazer isso. Então, assim, são exemplos que a gente precisa dar, né? Não porque ele está lá quietinho, eu não vou falar, eu não vou interagir, então eu vou deixar ele lá quieto, né? Eu vou deixar ele lá quietinho e vamos elogiando, né? Vamos dizendo, puxa, olha que legal, tu me ajudou hoje a pegar o lixo do chão. Que muitas das vezes as crianças não recolhem nem o lixo do chão, né? A gente vê que derrubou, eles desfazem de... Nós vamos recolher, este movimento do recolher, né? De Sim, já tá pegar, trabalhando. tá trabalhando. É que nem a Ainda Janete mais aqui botou, né? ah, Que nem a Janete aqui botou, né? Que é muito importante elogiar, mostrar o quanto são capazes, aplaudir, estimular, fazer eles se sentirem pertencidos. E é importante, sim, a gente colocar para eles como eles fazem parte desse meio e como eles têm que estar ajudando de qualquer forma, né? É importante, e sim, eles vão se eles sentir bem, né? buscar, né? Porque às vezes a gente não aposta neles. E a gente precisa apostar. Sim, Então são pequenas coisinhas que eles, nossa, que legal, é uma aprendizagem enorme isso. Então a gente precisa apostar neles. Não diz, tá lá quieto, eu vou deixar ele quieto. Né? Vamos deixar ele quietinho lá. Ele não está incomodando. É a mesma coisa, né? A gente diz para aquela pessoa, deixa ela quieta, que ela não está incomodando. A mesma coisa com um idoso, que às vezes a gente diz, né? Deixa ela quieta, que não incomoda. Mas e o desenvolvimento do nosso raciocínio? É a nossa cabeça que está funcionando, né? uhum, Então, às vezes, uhum. a gente também pensa, todos nós pensamos. Então, a gente precisa estimular. Mesmo se ele tá com uma deficiência nas mãos, pernas, mas eu preciso estimular o quê? A área cerebral. Isso precisa estimular dele, falando, tentando, né, estratégias para que ele faça, porque a área cerebral dele tá bom. E aí, nós vamos deixar ele lá só fazendo aquilo? Acho que não, acho que isso é fundamental. Então, o estímulo, gente, sempre, sempre, sempre. O estímulo, Sempre, como a sempre. Janete lhe colocou, elogiar, que a gente precisa. Todos nós gostamos de elogios, né? A gente Uhum. adora elogios, então a gente precisa disso também. É, Por pouquinha coisinha que fez, vamos elogiar muito bem. Amanhã a gente vai fazer um pouquinho mais. Daí a gente vai avançando a dificuldade um pouquinho mais. isso Né? aí. Então, tem que ter esse olhar. Claro que eu entendo os pais que é complicado para eles, né? Porque daí eles dizem assim, santo de casa, ele não faz milagre, o pai e a mãe não faz milagre. É, Mas aos pouquinhos, né? Tentar ter um olhar diferente, ouvir o seu filho, o que ele tem para dizer. Eu acho que nesse momento aqui é mais o escuta. Vamos escutar. e tu E sabe vamos agora que estimular. Pode me falar, veio gente. uma questão, Janete, que a música, né? A música Não. é algo que muitas crianças aprendem através dela, né? A gente teve um aluno, eu, um paciente em comum, né? E Uhum. tu fazia estrelinha na mão, ele começava. Brilha, brilha, estrelinha. Então ele cantava, né? Aí tu falava, olha lá o sapo. Aí ele cantava a música do sapo, porque lembrava a palavra, lembrava a música, né? Então ali ele tá fazendo muita associação, sabe? Ele tá trabalhando essa Estabelecendo questão. relações, né? De Uhum. aprendizagem. Isso é uma Isso, aprendizagem. é. E é muito legal porque a música lembra eles, traz a emoção, lembra eles a situação, ou enfim, eles aprenderam através daquela emoção, né? Então, Uhum. se o sapo não lava o pé, né? E aí ele vai lembrar, o sapo não lava o pé, daí eu tenho um pé, se ele sabe, se ele consegue se reconhecer o corpo, né? Se essa criança consegue. Mas se ela não consegue, tu vai poder estar estimulando através da música também, porque daí o sapo ele não lava o pé, mas o teu pé tu lavou ontem. Como é que foi dentro do chuveiro, né? Onde Mesmo é que quem tá não teu gosta pé? de ruídos da música, coloca aquela música mais calma. Porque, gente, a música mexe com as emoções. Mexe. Então a gente precisa, a música é algo assim inacreditável. Eu digo que É, mexe muito com as emoções, depende de cada um. E cada um tem o seu estilo musical que gosta de ouvir. Não importa o seu estilo musical. Importa que vai ouvindo. Às vezes até para realizar uma tarefa dentro de casa com a família. Vamos ouvir uma música hoje mais calma. Amanhã um pouquinho mais agitada, porque eu sei que meu filho vai querer dançar, movimentar um aham, pouco o corpo.
Então a gente vai ter que ir vendo qual música está se adaptando para aquele momento, né? Para a gente fazer essa escolha. Então a música também ajuda muito, E muito, muito mesmo. até, Janete, por exemplo, aquela criança que tá mais, digamos assim, a sala de aula tá todo mundo cansado, estressado, ou estão brigando, ou não sei o que, tá muito disperso. Vamos cantar uma música, todo mundo levanta. Aí começa a cantar uma música, começa a se mexer o corpo, fazer movimentos, né? E aí vai ativando, vai trabalhando, vai trazendo. Deu aquele up em todo mundo, né? E Uhum. aí tu senta, volta pra ensinar a situação que tu estava lá fazendo, enfim, né? A matéria, e aí o pessoal consegue se concentrar. Porque daí deu Isso. aquela relaxada, aliviada, o cérebro já voltou a Talvez, funcionar. essa é uma sugestão para o foco. Pode ser, né? Foco É? de tirar aquele momento, vai, não tá aqui. Vamos fazer algo que para depois trazer ele de volta para cá. Vamos tentar, né? Talvez é uma estratégia. Uhum. Sim, porque daí assim né, tem que conhecer a criança, né? Tu tem que entender que a criança Ah, gosta, que nem tu disse. Não tem tolerância para barulho, né? De repente uma música não vai ser legal. E aí tu vai ter que criar uhum. outra estratégia, né? Claro que o Ou pai e a mãe abaixar. conhecem muito mais que a gente, né? Uhum. Não, com certeza. E mexer no corpo, porque a música também pode ser toques no corpo. Tô batendo aqui, eu tô fazendo, ó, meu ritmo. Vamos bater palma agora de leve? Pode ser. Vamos bater nas pernas, né? Também é outro jeito. Então, a música tem várias maneiras, né, de ouvir sons. Sim, Vamos ouvir o barulho hoje lá fora. Oh, o barulho de quê? Mesmo quem não gosta, mas barulhos leves. Porque se eu tô na minha casa, vai ter barulhos. Mas é o barulho sim. do quê? Né? Então, assim, coisas mais leves para depois aumentando, até para ir se adaptando com esses sons. Porque a criança vai precisar se adaptar um dia, né? Então, assim, é Não, muito, muito importante. até uma das coisas que eu tava pensando ali enquanto tu falava, né? Porque quando tu pode estar com dificuldade sensorial mais auditiva ali, tu pode ter dificuldade de toque. Então, se a tua criança gosta da questão do toque, aceita, tudo bem, mas se a criança não aceita, que ela, né? E aí também, Uhum. eu acho que tudo vai questão de avaliar. Mas assim, é muito interessante isso, Janete, de tu poder fazer alguma coisa que ela goste pra te poder voltar a atenção dela, né? Então, não necessariamente a música, mas É uma qualquer situação. estratégia, talvez, E, né? De focar. Vamos fazer algo agora. Ou fazer uma negociação com ele. Vamos uhum, tentar fazer agora, para depois a gente fazer tal. Vamos terminar rápido a atividade agora com a prof, para depois rápido a gente fazer tal coisa? São formas, né, que a gente vai aprendendo junto, que a gente vai sim, descobrindo, né, junto com o aluno, com os filhos, para ver o que eles estão sentindo. Porque às vezes eu percebo, né, que o foco, claro, se distrai, porque eu estou na minha casa, é bem mais uhum. gostoso estar lá no sofá, né? Mas assim, vamos fazer tal coisa para depois a gente fazer tal coisa rápido? Vamos tentar? São estratégias que a gente vai ter que, né, ir É, fazendo, são isso é uma tentativas. isso é uma das coisas que a gente tem que observar, né? A forma como falar isso, né? Também, que é bem interessante. Ah, filho, se tu não fizer isso, tu não vai ganhar tal coisa. Ah, não, tu tem que fazer tal coisa, porque. E aí tu tá alfinetando direto numa emoção não tão legal, assim, né? E já deixa meio com medo, meio apavorado, assim. Ah, filho, vamos fazer o seguinte. Agora, de manhã, enquanto tu estuda, mamãe vai trabalhar, vai fazer, sei lá, vai lavar a roupa aqui, mas depois de tarde daí a gente vai poder assistir filme juntos. A gente vai Uhum. poder jogar joguinho, né? Jogar Sempre videogame. estar incluído, né? Incluir junto, junto, junto. E Já aí nessa poder. época, estão sozinhos, né, em casa, isso é complicado para eles. Até para a gente, né? A gente não tem um contato para trocar alguma coisa. Eu quero falar agora, mas se eu estou aqui sozinho, vou falar como? Então, assim, Sim. isso é importante eles estar incluídos, né? E quando tu falou na parte sensorial, né? Eu acho que também tem que desenvolver muito sensorial Sim. com as crianças, com os alunos, mexer, criar experiência, ir para a cozinha, fazer bolo com a mãe, fazer uma comida gostosa com a Botar a família, mão. mexer isso, pôr a mão, sabe?
Então, isso também é fantástico. É Mesmo importante. que tu diz que não gosta, às vezes, do toque, né? Mas ele observando que a mãe, o familiar está fazendo, ele está de olho nisso. E Vai um dia ele estimulando. vai com o dedinho, um dia ele vai ir com o dedinho, vai tentar. Outro dia ele vai indo, vai pôr dois dedinhos. E assim É, vai, né? Porque se ele nunca observar ninguém fazendo isso, ele não vai ter é, essa sensação também de experimentar. Não custa experimentar um pouquinho e não gostou. Tudo bem, vamos respeitar ele que não gostou naquele sim. momento. Isso. Janete, deixa eu te fazer a última pergunta, bem rapidinho, porque tá faltando 2 minutinhos só. Então tá. A última pergunta, perceber o que tem por trás do aluno, né? Posso dar um início, assim, que eu acho que é mais uma questão de pai, família mesmo, né? Então, por trás dele tem tudo uma família, uma estrutura que a gente pode estar alcançando eles, como pode não estar, né? Então, eu acho que a gente falou durante a live inteira, né? Bem essa questão, quando se fala de rotina, quando se fala do ambiente, quando se fala, né, de tudo, assim. E Eu quando acho assim, que escutar, né, Joeles? Que às vezes no dia a dia a gente não para sentar do lado só ouvir. Não precisa julgar, não precisa punir, mas ouvir. Só é. ouvir, sabe? Que às vezes isso é muito importante. E ter um olhar diferenciado também para ele. Ah, nunca parei para pensar o que ele gosta mais, o que ele faz. Às vezes, sabe, não porque a mãe, claro que a mãe sabe como o filho é, né? Com certeza. Mas assim, tem um outro olhar, de outra forma. Bah, eu não sabia que o meu filho fazia isso, agora eu tô percebendo mais nele. Agora eu tô Uhum, conseguindo perceber isso mais, né? Então, assim, são coisas que a gente vai ter que se acostumando, se adaptando, observando muito, né? Que a observação é uhum. fundamental, né, para isso. E é assim que a gente vai conseguindo fazer, Verdade. dessa Bom, para forma, né? encerrar. Oi? Eu te Pode falar. interrompi. Não, 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 pode falar, Ju. Não, só para encerrar, né? Eu quero, além de deixar o agradecimento para ti, primeiro eu quero agradecer e pedir para as mães, e enfim, para quem tiver qualquer Também. dúvida, né, Janete, que possa Pode estar deixar. mandando as mensagens para a gente, né, ali no amanhecer, que daí eu posso estar passando para ti também. E a gente Uhum. fazer essa troca é muito importante, né? Não deixar de fazer trocas quando tiver tanto do nosso lado quanto dos deles, para a gente poder estar o tempo inteiro em sintonia e a gente poder só A estar gente ajudando essas crianças. Eu também quero agradecer muito, muito a participação de todos nessa É, live. Jô, agradeço de coração esse convite. Eu vou te dizer que é a primeira vez que eu estou numa live. Até hoje eu comentei com meus alunos, né? E uma assim, "Ô, Fê, respira fundo e vai com calma. ai, que lindos! Eles são os Que tudo amores. vai dar certo. Então, assim, ó, eu agradeço de coração, tá? Então, assim, isso é uma conversa, é uma troca. Eu não estou É, aqui porque eu sei tudo, não sei não, a gente tudo. está A gente aprendendo. não É, sabe. Eu acho que a gente aprende muito com os pais, né? Porque os pais, sim. assim, têm umas Eles são experiências os, assim, é, fantásticas. eles são os que mais sabem da criança. Não tem como a gente chegar e dizer, não, tem que fazer assim, se não, né? Então é isso aí. A gente faz esse acolhimento, né? Vamos acolher, vamos ouvir, né? Uhum. Claro, então troca aqui essa experiência, essa conversa fantástica. Pena que a gente não pode fazer uma roda de conversa. Com todas essas pessoas que entraram, né, na live, pensa que legal, como ia Não, ficar rico a nossa conversa, mas, né? Essa mas troca que a vamos gente tem. pensar numa estratégia. Ó, a Janete antes ali botou pra gente poder pensar numa próxima live. Eu acho que Olha, é legal os comentários de todos. Eu agradeço os comentários porque eu fiquei lendo enquanto a Janete falava, sabe? Eu achei muito interessante, muita coisa assim que eu acho que é legal a gente fazer essa troca. Então, quem escreveu ali, eu agradeço também. E quem tá curtindo, né? E, enfim, eu agradeço muito de coração. Tu é uma profissional maravilhosa. Tá acabando o tempo agora, então então tá. Gente, obrigada. Um um grande beijo. beijo. Se cuidem, né? E fiquem bem. Fiquem com Isso aí. Deus. E É um importante. ótimo trabalho para nós daqui para frente, né, Janete? Isso aí. Obrigadão, Ju. Beijo. Até. Até. Beijo.